Porque no Brasil, como a gente comentou aqui, muitas crises, muitas mudanças de uma hora para outra, uma taxa, outra taxa, é um imposto que entra, um imposto que sai, de uma hora para outra, tudo muda, né, no Brasil. Um amigo dele que morava nos Estados Unidos falou, olha, tudo que vocês produzirem de camarão, tipo exportação, a gente compra aqui nos Estados Unidos, né? E começamos o crescimento para o Rio de Janeiro, Brasília, Minas, até atingir hoje as 150 lojas espalhadas pelo Brasil. E com esse crescimento, a gente encerrou as operações de restaurante e ficamos apenas com a nossa operação de culinária rápida. Olhava os pratos, como é que estavam saindo, ficava do lado do caixa, acompanhava faturamento para ver como é que estava. A gente tinha muita curiosidade, eu sempre gostei muito. Fica muito fechado num objetivo específico, que foi o que a gente viveu, inclusive, na pandemia. Você pode sofrer muito mais do que você ter a sua área de atuação, né? Não ser muito específico, não trabalhar muito numa única coisa, ampliar o seu conhecimento para você poder trabalhar em diversas áreas possíveis. Quem acompanha o Do Zero ao Topo já sabe, e quem não acompanha também, que a pandemia foi um dos momentos mais difíceis na história do mundo, tanto do ponto de vista de saúde pública quanto do ponto de vista de economia. E para os negócios não foi diferente. Para a Vivenda do Camarão, por exemplo, que tinha o seu negócio baseado em praças de alimentação de shopping centers, a empresa simplesmente viu seu faturamento ir para zero de um dia para o outro. E o Fernando Perri, que é fundador da empresa há mais de 40 anos, teve que reinventar o negócio junto com os seus filhos, o Rodrigo e o Diego. O Rodrigo é o meu convidado de hoje e vai contar um pouco de como a empresa se reinventou. Eu sou a Mariana Amaro, apresentadora desse podcast. Esse aqui é o Do Zero ao Topo, podcast que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. E o Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito e clica no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Vamos para a história de hoje? Você já percebeu que a energia é a base da sua rotina? Energia não é só mais uma conta no fim do mês. É uma oportunidade diária e o novo pilar estratégico de todas as grandes empresas do país. Prazer, nós somos a Matrix Energia. Há 10 anos fazendo a energia trabalhar a seu favor e do seu negócio. Somos uma plataforma completa, com soluções de energia para todos. Diminuir o custo com energia é mais do que uma possibilidade. É o jeito mais fácil de fazer seu dinheiro render. Já geramos mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais de economia para nossos mais de 10 mil consumidores que ganham novas possibilidades a cada mês que economizam com a gente. E queremos que você também pague menos pela energia que você já consome. Mais economia para dar luz aos seus planos, essa é a nossa energia. E queremos ser a sua melhor escolha. Expandimos nossa energia para potencializar a sua. Matrix, a energia que te movimenta. Então, Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui hoje. Imagina, no Do Zero o ao prazer Topo. foi meu. Rodrigo Perri. Isso, Rodrigo Perri. Quase que eu erro de novo. Rodrigo Perri. Legal, Rodrigo. Então, me conta um pouquinho da sua história. Onde que você nasceu e cresceu antes da gente chegar na história da empresa? Eu nasci e cresci em São Paulo. Né? Nasci aqui de São Paulo, vivi a minha vida inteira aqui. Estudei, faculdade, tudo eu fiz aqui em São Paulo mesmo. E a faculdade que você fez foi de quê? O que você Eu fiz fez? administração de empresas, com ênfase em marketing. Já pensando em entrar no negócio da Já família? pensando em entrar no negócio da família, né? Foi sempre esse o plano ou você teve alguma Não, eu sempre vontade gostei, de ir sempre pra um tive atalho? interesse. Então, desde o início, meu plano e meu objetivo era esse. Legal. Seguir nos planos, na carreira dentro da empresa, da família. Seguir os passos do pai. ali. Exatamente. Fernando Perri. Isso. Agora, a história da empresa, e para quem está ouvindo a gente talvez ainda não saiba qual empresa que é, a Vivenda do Camarão. Isso. A história da empresa tem um começo bastante curioso, né? É verdade. Queria que você contasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente, qual que é a história desse começo da empresa. O Fernando, ele tinha uma empresa importadora e distribuidora de cartuchos para máquinas reprográficas, né? E a empresa vinha muito bem, vinha crescendo.
Aí, num determinado momento, na época, o governo brasileiro complicou um pouquinho as importações, porque para evitar problemas na balança comercial, e o produto que ele importava foi um desses que entrou nessas cotas. Então, para você importar o produto, você tinha que exportar alguma coisa, né, para evitar uma defasagem na balança comercial. E isso foi de uma hora para outra. Então, ele começou a correr atrás do que ele poderia exportar, para onde ele poderia exportar e o que ele poderia exportar, para poder dar esse contraponto na balança comercial e poder continuar o business dele, que era a importação e distribuição desses produtos. E aí, pesquisando, conversando com muita gente, pesquisando o mercado, ele percebeu, um amigo dele que morava nos Estados Unidos falou, olha, tudo que vocês produzirem de camarão tipo exportação, a gente compra aqui nos Estados Unidos, né? Mas tem que ser o camarão tipo exportação. Ó, botou todos os detalhes do camarão. O Fernando, na época, não entendia absolutamente nada de camarão. E começou a pesquisar, começou a entender um pouquinho do mercado de camarão. E aí começou a fazer essa exportação de camarão, né? Ele comprava aqui, estufava os containers e mandava esses containers de camarão para os Estados Unidos. E foi assim durante alguns anos, né? Sem problema nenhum. E não tinha assim, nada a ver com o negócio dele inicial. Absolutamente nada a ver. Foi assim, quase por acaso. Foi por acaso. Encontrou um produto que tinha mercado e começou a exportar. E com isso começou a entender um pouquinho mais desse produto também, que é o camarão, né, em si. Depois de alguns anos, o governo brasileiro bloqueou por completo a importação desses cartuchos reprográficos para evitar um tipo de concorrência, algum tipo de problema no mercado interno com os produtores internos. Isso foi de uma hora para outra que saiu essa legislação proibindo essa importação. Lá na década de 80. Na década de 80, exatamente. Em 83, 84, né? E aí ele estava com um container estufado já de camarão para exportação. Para fazer essa troca. E de uma hora para outra ele não podia mais importar. Ele falou assim, pô, eu não posso importar, o meu negócio, meu business é essa, importação e distribuição, eu não posso mais fazer isso. Vou ter que fechar a empresa de uma hora para outra, o que eu vou fazer? E aí ele já estava conhecendo um pouquinho mais dessa estrutura do camarão, né? Como é que funcionava o mercado de camarão. E ele percebeu ao longo desses anos exportando esse camarão padrão exportação, que o camarão bom que era produzido no Brasil era 100% exportado para o exterior. E o camarão que não atingia o controle de qualidade necessário para exportação era distribuído no Brasil, passava de mão em mão, muitos atravessadores, e chegava para o consumidor final um produto de péssima qualidade e a preços elevadíssimos. Né? Aí ele falou, pô, eu vou pegar esse camarão tipo exportação, que ele comprava direto dos produtores, então ele tinha um preço muito mais competitivo. Falou, vou montar um restaurante especializado em camarão e vou vender esse camarão a preço justo. Vou vender o melhor camarão do Brasil, tipo exportação, sem atravessador nenhum. Então, vou conseguir vender por um preço mais justo para a maioria da população brasileira. E aí começou a pensar em como fazer esse restaurante, desenvolver esse restaurante, e começou a projetar. E saiu buscando ponto, onde que eu vou montar esse restaurante. Encontrou um ponto legal em Moema, na Alameda dos Arapanés, e resolveu montar o restaurante ali. Né? E aí contratou alguns chefes de cozinhas que na época eram especializados em frutos do mar para desenvolver todo o cardápio. A Evelyn, que era a esposa do Fernando, ainda é a esposa do Fernando, até hoje também participou muito desse processo de desenvolvimento de produtos, tinha bom conhecimento de cozinha, culinária. E aí desenvolveram todo um cardápio, desenvolveram todo o restaurante. E assim, enquanto fazia a obra do restaurante, colocaram uma placa, uma faixa bem grande na porta do restaurante, falando, em breve, um camarão a preço justo, o melhor camarão do Brasil a preço justo, né? E trabalharam na reforma do restaurante, era uma casa bem antiga, bem velha. Reformaram, montaram um restaurante muito bonito, muito legal. E resolveram inaugurar no dia 12 de junho de 84, que era o Dia dos Namorados, né? O aniversário da vivenda de fundação é 12 de junho, Dia dos Namorados. E o restaurante estava pronto, tudo certinho, eles trabalharam muito na finalização, limpeza do restaurante, voltaram para casa para tomar um banho, se trocar. E quando foram voltar para o restaurante para fazer a abertura, um trânsito na região fora do normal. Nossa, mas o que está acontecendo? Blá, blá, blá.
E aí, quando eles chegaram no restaurante, eles perceberam que era uma fila de carros enorme, muita gente em volta. Eles estavam esperando receber 10, 15, 20 pessoas no restaurante. Mas aquela placa falando do restaurante, com a data de inauguração, ela chamou muita gente ali na região, abriu muito interesse, porque na época era muito difícil você ter um restaurante especializado em frutos do mar, principalmente no camarão, porque o camarão era um produto muito caro, né? E era um produto de baixa qualidade. E o pessoal ficou naquela expectativa. E aí, quando eles chegaram, eles viram aquela fila de carros, muita gente na porta, uma confusão. Aí abriram o restaurante, encheu o restaurante. E aí foi mais um caso que aconteceu, ficou muito mais cheio do que previsto. Tiveram que ligar todos os equipamentos ao mesmo tempo para atender aquele público todo. E o projeto de elétrica que tinham feito não conseguia atender a demanda da energia que precisava para todos aqueles equipamentos ao mesmo tempo. Derreteu o fio de energia da rua. Nossa. E apagou a luz do restaurante, acabou a energia. Foi um Deus nos acuda lá. Eles tiveram que passar de mesa em mesa, pedindo desculpa para os clientes, explicaram toda a situação. Todo mundo entendeu, foi muito bacana. E aí a gente pediu uma semana, falando, olha, daqui a uma semana vocês voltam, vocês são nossos convidados. Todo mundo estava no restaurante, foi convidado para a reinauguração. E durante essa semana, a gente reformou de novo o restaurante, refez toda a parte elétrica. E também, nesses poucas horas de funcionamento, a gente conseguiu perceber alguns problemas de logística dentro do restaurante, né? Então foi consertado isso também. E uma semana depois a gente reabriu o restaurante. E aí foi muito legal, o público foi voltando, todo mundo foi voltando, e aí ao longo dos meses o restaurante foi crescendo e depois de um tempo a gente vivia sempre lotado, com muita espera, né? E foi assim por uns 2 anos, até que a gente resolveu expandir, né? Montar o segundo restaurante, e aí a gente pegou uma casa muito maior. Essa casa na Alameda das Arapanés era uma casa pequena, cabia 200 pessoas, alguma coisa assim, né? E depois de uns 2 anos a gente resolveu abrir o segundo restaurante aí já no bairro dos Jardins, ali na rua Groenlândia. Esse é o restaurante que a maioria dos nossos clientes até hoje lembram muito, porque ele era um restaurante muito grande, cabia quase 1.000 pessoas. Nossa. Era enorme, e aí ficou um restaurante lindo, muito bonito, e vivia cheio também. E aí a marca ficou muito conhecida, né? Porque desde o início essa proposta do camarão de qualidade a preço justo funcionou muito bem, né? Então o pessoal conseguia ir lá, comer um bom prato de camarão e realmente com preços bem mais justos, bem mais acessíveis para grande parte da população brasileira. Então a gente atendia um público muito amplo, desde a pessoa mais simples que tinha aquela condição de comer aquele camarão que era o sonho, o desejo dela, até pessoas conhecidas, artistas, políticos. Muita gente frequentava, principalmente esses restaurantes dos Jardins, né? E foi assim que surgiu a Vivenda do Camarão, em 1984. Uma história cheia de percalços, mas que resultou num final muito bonito, muito legal. E desse segundo restaurante gigante, né, que você falou, para ida para shopping centers, que é onde acho que a maioria do público conhece também, né? As pessoas mais jovens, pelo menos, lembram ali da Vivenda do Camarão. Isso. Nas praças de alimentação. Isso. Como que foi esse passo? Então, foi até por acaso também, né? Foi um outro caso interessante do início da história da empresa. Nós fomos convidados, o Shopping Morumbi, na época, ia inaugurar a primeira área gourmet dentro de um shopping, porque antes era só restaurante de rua, né? Não tinha esse costume dos restaurantes dentro de shoppings. E o Shopping Morumbi desenvolveu essa área gourmet e convidou alguns restaurantes, que eram os principais restaurantes de renome na época de São Paulo, para estarem presentes nessa área gourmet. E a Vivenda do Camarão foi um dos restaurantes que foi convidado para participar dessa área gourmet dentro do Shopping Morumbi. E nós montamos, então, o terceiro restaurante lá. E vivia lotado. Muita espera, muita espera. E aí os clientes ficavam ali no corredor do shopping, aguardando por horas. E aí alguns clientes começaram a falar, pô, por que vocês não... Tinha uma loja do lado do nosso restaurante que estava fechada. Pô, por que vocês não montam aqui alguma coisa para atender o pessoal da fila de espera, vender uns petiscos, esse tipo de coisa, né? Aí a gente pensou na possibilidade e resolvemos fazer isso. Então montamos uma loja menor do lado, onde na época vendia praticamente só petiscos para o pessoal que estava ali na fila de espera, comprava um camarão empanado, um camarão parmegiana,
uma casquinha de siri, uma casquinha de camarão, e ia lá enquanto aguardava o restaurante, a fila de espera do restaurante. E começou a crescer muito, na época a gente chamou Vivenda Express, né? E aí tinha muita gente que ia e comia, se alimentava no Vivenda Express, já nada a ver com a fila de espera do restaurante. E a gente começou a atender esse outro público, né? E aí a gente começou a desenvolver, depois de algum tempo, a gente percebeu que tinha muito fluxo de pessoas para esse almoço mais rápido, mais barato. E aí a gente desenvolveu uma linha de pratos, de receitas específico para esse Express. Eram pratos mais simples, menos trabalhados do que o do restaurante, mas sempre com a questão da qualidade do produto, né? Pratos sempre desenvolvidos, feitos na hora ali. E desenvolvemos uma linha com 4, 5 pratos para atender esse público. E começou a crescer muito o volume desse Express, né? E fez um sucesso muito grande. Aí alguns outros shoppings começaram a desenvolver praças de alimentação. Nessa época foi a época que começou a pipocar as praças de alimentação nos shoppings. A quantidade de shopping era muito menor ainda. Mas eles começaram a fazer essas praças e viram o sucesso desse Vivenda Express e nos convidaram para montar nas praças de alimentação desses outros shoppings o Vivenda Express. E assim a gente acho que foi o Shopping Paulista, foi o segundo shopping que nos convidou. A gente montou um Vivenda Express lá também, igualzinho que tinha no Shopping Morumbi, com uma linha de produtos bem mais enxuta, pratos bem mais rápidos de serem preparados, né? E resolvemos montar a segunda, abrimos, foi um sucesso. Aí veio o convite do terceiro shopping, quarto, quinto, e a gente começou a expandir essa linha Vivenda Express, que chamava na época, né? E aí a gente percebeu que tinha uma demanda muito grande e que era muito mais fácil a gente crescer com essa linha Express do que com os restaurantes, né? Porque o restaurante demanda um trabalho, um cardápio muito mais amplo, e o Express era tudo muito mais simples, muito mais fácil, né? E era muito mais tranquilo de se replicar isso nos outros shoppings. E aí começamos a crescer. Quando chegou na 10ª loja Express, a gente percebeu que a gente precisaria começar a trabalhar com uma cozinha industrial para facilitar também essa expansão do Vivenda Express. E aí, como a gente tinha o restaurante da Groenlândia, que era muito grande, a gente fez no segundo andar do restaurante uma cozinha industrial pequena para atender essas 15 lojas que a gente já tinha na época. E o produto já chegava a ser meio elaborado, a gente só precisava finalizar ele nos Express, e a gente percebeu que isso era uma maneira de facilitar muito o crescimento mais acelerado da rede, né? E aí continuamos com esse crescimento até um certo ponto em que essa nossa cozinha lá já não estava mais atendendo essa demanda, estava muito apertado, e aí a gente começou a construção da nossa CPA, que a gente chama a Central Processadora de Alimentos, né? Buscamos um terreno um pouco mais afastado de São Paulo, na região de Cotia. Começamos a construção, é um prédio que tem 3.500 metros quadrados de área construída. Na época, a gente até chamava de elefante branco, porque ele tinha capacidade para atender 200 lojas, e a gente tinha na época 15 fast foods e 3 restaurantes, né? E então ele tinha um custo muito pesado. Então a gente precisou acelerar um pouquinho mais ainda o crescimento dos fast foods para poder diluir o custo da central, né? E foi isso que aconteceu. Foi em que ano isso? Isso foi por volta do entre 90 e 94 que a gente começou a construção e inauguração, né? Já estava aí com 10 anos quase de empresa. Mas foi bem rápido foi também, rápido, né? Foi rápido, porque a gente precisava que fosse rápido, né? E aí a gente fez uma central que era, na época, a mais moderna que existia, né? Então a gente trouxe equipamentos da Alemanha, a gente trouxe equipamentos dos Estados Unidos. A gente montou uma indústria com os equipamentos mais modernos que existiam e com o sistema mais moderno que pudesse existir, que não descaracterizasse a principal razão de existência da empresa, que era fornecer um produto de altíssima qualidade a preço justo, né? Então, mesmo sendo uma indústria, a gente continuava trabalhando isso, e até hoje é um dos pilares da empresa, né?
por mais indústria que a gente seja hoje na nossa central, a gente ainda até hoje trabalha 100% com produtos frescos, a gente não usa nada desidratado ou ressecado, são só produtos frescos. A gente tem uma área na indústria especializada em porcionamento, em corte de vegetais, legumes, verduras, tudo que a gente recebe diariamente esses produtos na nossa indústria. Então, isso faz com que a gente possa manter a qualidade do produto. A pessoa que come aquele produto, ela consegue sentir aquele frescor, a comida feita na hora, feita com aquele sabor da casa, o tempero de casa, são pratos muito bem temperados, né? Então, essa indústria nos permitiu que a gente pudesse crescer de forma mais rápida essa linha que a gente chama de linha express, né? E com o passar do tempo, quando a gente já estava com 50, 60 lojas, a gente percebeu que não valia mais a pena a gente manter os 3 restaurantes, né? Que essa linha que era o que a gente chama de culinária rápida, que são as nossas lojas mais rápidas de praça de alimentação, era o futuro da empresa, né? Ali a gente podia conseguir expandir para o Brasil inteiro. Depois que a gente fez a nossa central, a gente conseguia manter um padrão de qualidade nos produtos e fazer essa distribuição desses produtos para qualquer lugar do Brasil, né? O mesmo produto que eu entregava aqui em São Paulo, eu podia entregar em Porto Alegre, podia entregar em Manaus, com a mesma qualidade, né? Então a gente começou a expandir para fora do estado de São Paulo, né? Até então a gente estava ainda muito focado em São Paulo. E começamos o crescimento para o Rio de Janeiro, Brasília, Minas, e até atingir hoje as 150 lojas espalhadas pelo Brasil. E com esse crescimento a gente encerrou as operações de restaurante e ficamos apenas com a nossa operação de culinária rápida. Né? Então esse foi o caminho aí do desenvolvimento das nossas lojas nas praças de alimentação. Legal. Então essa foi um pouco da história aí dos últimos 40 anos. Completamos 40 anos agora, em 2024. Ponto, né? Isso. Legal. Mas aí tem a sua história também com relação à empresa, né? Porque o Fernando e a Evelyn, certo? Isso. São seus pais. Exatamente. Então, como que foi a sua entrada na empresa, né? Você estava lá no dia da inauguração da primeira loja? Não, eu não estava, porque eu era muito pequeno ainda na época e foi de noite, né? Então eu já estava para dormir ali, porque no dia seguinte eu tinha escola. Né? Então eu não estava, mas no dia seguinte, logo depois da escola, estava eu e o meu irmão lá também no restaurante. A gente sentava na mesa e ficava olhando, a gente ficava contando o número de clientes que entrava, que saía, a gente ia para a cozinha, olhava os pratos, como é que estavam saindo, ficava do lado do caixa, acompanhava o faturamento para ver como é que estava. A gente tinha muita curiosidade, eu sempre gostei muito, né? E o meu irmão também. Então a gente acompanhou desde o início a história inteira da empresa, né? Então, desde esse comecinho. Então, foi aí que a gente se apaixonou, eu me apaixonei também e falei, não, é isso que eu quero seguir dentro da empresa, eu quero continuar trabalhando nela, quero crescer com ela, quero expandir, quero ver essa marca cada vez maior no Brasil, né? Então, foi aí que eu decidi fazer administração de empresas, para continuar no negócio. Eu fiz uma especialização depois também em negócios internacionais, para um crescimento internacional, que pode vir. Então, comecei a faculdade de administração, e aí já no primeiro ano eu entrei de manhã, e aí eu mudei para a noite para poder começar a estagiar na empresa, né? Então eu estagiava durante o dia inteiro, saía da empresa e ia para a faculdade estudar, e assim foi durante os 5 anos de faculdade que eu fiz, né? E durante esse período eu passei por diversas áreas da empresa, né? Então, área de supply, área de compras, área de controladoria, finanças, marketing, expansão. Quer dizer, eu fiquei aí durante 1 ano em cada uma dessas áreas, estudando, acompanhando, aprendendo. Então, a faculdade eu tirava de letra até, porque o que eu aprendia na faculdade eu já aplicava, eu já via isso acontecendo dentro da empresa, né? Então, foi bem tranquilo, foi bem gostoso viver essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Foi muito interessante. Né? E aí, como eu rodei dentro da empresa, eu falei, não, essas 2 áreas aqui, essas 3 áreas são as áreas que eu mais gosto, né? Que eu mais gostei, e comecei a focar mais nessas áreas, né? Que era a área de marketing, expansão, desenvolvimento de produtos.
né? E o seu irmão entrou na empresa desse jeito também? Mesma coisa também, né? Também fez administração de empresas, ele fez uma pós em... puxa vida, esqueci agora. Ele fez uma pós-graduação em... Ele fez negócios internacionais também, mas ele fez... Puxa vida, me esqueci agora, hein? Tudo bem. Mas depois eu lembro. Depois coloca aí nos comentários do episódio, quando o episódio sair. Mas ele fez a mesma coisa também. Então ele passou todo esse período de trainee também, rodou todas as áreas. E aí depois ele acabou ficando mais na área de operações, né? Operações de lojas próprias, operações de franquias, contato com franqueado, né? Então, a área financeira também, ele acompanha mais. Então, foi mais ou menos o mesmo caminho que nós dois seguimos. Né? E vocês dois já estavam na empresa ali, entraram na empresa na gestão mesmo, mais ou menos em que período? Isso já faz bastante tempo também. Eu acho que faz uns 15 anos já que a gente já está direto na gestão da empresa, junto com o Fernando. Com o passar do tempo, a gente virou sócio. Né? Hoje a gente tem uma distribuição de sociedade entre eu, meu irmão e o meu pai, o fundador, Fernando. Né? A gente assumiu algumas diretorias lá dentro da empresa. E durante esses últimos 15 anos a gente veio trabalhando dessa forma, essa divisão, né? E há pouco tempo atrás a gente teve uma mudança, o Fernando saiu da diretoria, ele virou presidente do conselho, e hoje nós temos 2 co-CEOs, que sou eu e o Diego, né? Os 2 irmãos, onde a gente tem os nossos diretores hoje por baixo. Então a gente tem hoje uma estrutura bem definida, com diretores que tocam muito bem todas as áreas da empresa, e a gente em cima tocando as áreas as principais áreas da empresa, principalmente a área financeira, a parte de expansão ainda, a parte de desenvolvimento mais estratégica, exatamente. Né? E vocês, empresas familiares, normalmente passam por alguns momentos ali que podem ser um pouco mais delicados, né? Que é quando principalmente com a chegada da terceira geração, né? Então, vocês e seu irmão, vocês têm filhos, os filhos pensam em trabalhar na empresa também? Como que isso é visto? O que vocês... Ou ainda são muito pequenos? Eles são pequenos. Eu tenho 3 meninas, né? Uma vai fazer 15 anos agora, a do meio tem 12, vai fazer 13 agora, e a mais nova tem 11. O Diego, ele tem um casal, uma menina e um menino. A menina tem 11 e o menino tem 9. Cedo ainda, né? Tá cedo, cedo ainda para pensar nisso. A minha mais velha, ela já tá pensando o que vai fazer, mas nenhuma das 3 ainda hoje falaram de seguir essa área. Eu acho que elas, por incrível que pareça, as 3 querem ir mais para a área da medicina, né? Elas gostam da área, já falam sobre isso. Não sei se vão seguir isso realmente, porque ainda são jovens. A mais velha vai fazer 15 esse ano. O ano que vem já entra no primeiro ano do colegial, né? Na minha época chamava colegial, agora já não chama mais. Ensino médio. Ensino médio, exatamente. Né? Mas ela já quer focar mais para a área da medicina. As outras 2 a gente ainda não sabe. Então, focando em você e no seu irmão hoje, né, que dividem ali a gestão da empresa, como que vocês fazem essa divisão? É um colegiado? Porque decisões precisam ser tomadas diariamente, né? Exatamente. Como que vocês organizam? Colegiado, a gente tem as decisões mais complexas, vamos dizer assim, mais estratégicas, a gente toma em conjunto. A gente sempre se reúne e toma em conjunto, junto com o Fernando, inclusive, que é presidente do conselho. Né? Mas as decisões do dia a dia, a gente acabou se dividindo. Né? O Diego ainda continua com a área de operações, a área de franquias e a parte financeira. Eu fico mais na área da indústria, da logística, do marketing e da expansão. Né? E desenvolvimento de produtos junto com a parte da indústria. Né? Então a gente se dividiu um pouquinho dessa forma. Mas as principais decisões, as mais estratégicas, a gente ainda toma em conjunto. E vocês já estavam na empresa há algum tempo, né? Mas precisaram tomar decisões difíceis nos últimos anos, né? A pandemia, acho que 100% das pessoas que vêm aqui no Do Zero ao Topo contar a história da empresa
falam da pandemia como um momento muito difícil, né? Um momento de virada, um momento complicado. E para vocês não foi diferente, né? Foi um momento muito complicado também, porque 100% da operação de vocês estava baseada em shopping center, certo? Nesses 40 anos de empresa foram com certeza os 2 anos mais difíceis da história da empresa. Imagina, 40 anos a gente viveu muitas crises, né? No Brasil, a gente se adapta a viver com crise, né? Não, teve poupança, teve plano real sendo colocado, teve, além de todas as dificuldades que seu pai enfrentou antes de abrir o negócio, Exatamente. né? Então, a gente aprende a superar as crises, mas como essa de 2020 da pandemia realmente foi a pior de todas, né? A gente lembra até dia 24, 25 de março de 2020, a gente estava ali com os nossos, na época, tinham 140 restaurantes funcionando normalmente, e no dia seguinte veio a ordem de fechar tudo, né? Então, de um dia para o outro, 100% dos nossos restaurantes acabaram fechando, quer dizer, 100% do nosso faturamento que vinha desses restaurantes, de uma hora virou zero, né? 1.600 funcionários na folha de pagamento, aluguel de shopping, condomínio, fundo, todo o custo da indústria. Como que nós vamos fazer com isso, né? E aí fica naquela expectativa, não, quando vai reabrir, e na hora que a gente foi ver, já estava 1, 2, 3 meses com as lojas 100% fechadas, né? Foi um momento realmente muito difícil, a gente viu muitas empresas quebrando da nossa área nessa época, muitas redes de restaurantes, foi muito complicado. A gente conseguiu sobreviver e manter, porque a empresa era uma empresa muito saudável, né? A gente tinha um caixa bem tranquilo, não tínhamos dívidas bancárias, a empresa estava bem redonda mesmo. Com certeza, o ano 2020 seria o melhor ano da empresa, né? Os 3 primeiros anos de 2020 foram recordes de venda, a gente estava indo realmente muito bem. Então a gente estava tranquilo em relação a isso. Mas a questão era quanto tempo isso vai durar, né? E aí, nesse momento, a gente percebeu também o tamanho da dependência que a gente tinha do nosso único negócio, né? E desenvolvemos na época também o delivery, a gente já estava em começo do desenvolvimento do sistema de delivery da marca Vendo Camarão. Mas como as nossas lojas estavam todas dentro de shoppings, muitos shoppings estavam 100% fechados. Então, a gente nem o delivery a gente conseguia operacionalizar direito, porque o motoboy não podia entrar dentro da loja, o funcionário não conseguia sair dentro do shopping para entregar para o motoboy na porta do lado de fora. Então foi um momento realmente que a gente ficou com faturamento zero de um dia para o outro, né? Mas conseguimos remanejar. O governo na época ajudou muito, né? Com a folha de pagamento, então a gente conseguiu sobreviver esse período crítico, fez muita falta. O que aconteceu com os estoques? Uma dúvida que surgiu aqui agora, assim, que vocês ficaram fechados e tinha um monte de estoque, né? Estragou? Alguns produtos, sim. A gente trabalha hoje, os nossos produtos, boa parte dos produtos, eles chegam congelados, já prontos para o consumo nas nossas lojas, e eles têm uma validade de 9 meses. Né? Então, esses produtos nós não tivemos problemas. Mas tem os produtos que têm vida mais curta, e esse tipo de produto a gente perdeu. Simplesmente perdeu. Lembrou muito na época da greve dos caminhoneiros, né? Que também ficamos com 100 produtos chegar, o produto ficava dentro do caminhão, ficava parado. Mais uma crise que a gente viveu aí também, né? Os produtos não chegavam nas lojas e também perdemos produto, mas na época da pandemia foi muito pior. A gente teve nossa logística, teve que trabalhar muito para retirar todos esses produtos, fazer todo o descarte, refazer estoque. E quando reabriram as lojas, assim, reabriram com horários muito curtos, né? O fluxo nos shoppings era minúsculo realmente, porque a população estava assustada, né? Tinha muito problema, o pessoal não queria sair de casa. O home office, muita gente passou a trabalhar com home office, não frequentava mais shopping. Então, a gente só conseguiu começar a recuperar realmente o faturamento que a gente teve, comparado com o ano de 2019, no final do ano de 2022, praticamente, né? 2020 foi um ano perdido, porque foram 3, 4 meses fechados, e depois com as aberturas graduais de período, de horário de funcionamento, esse tipo de coisa,
o ano 2020 foi um ano perdido, realmente. Né? 21 ainda foi muito complicado, ainda no começo do ano 2021 tivemos a segunda onda, aquela tal da segunda onda, que fechou de novo por alguns períodos os shoppings, parou de novo a nossa operação. Aí os shoppings foram um pouco mais maleáveis e a gente pôde, pelo menos, trabalhar com delivery, né? O motoboy conseguia entrar no shopping, levar a mercadoria. Mas, de novo, foi muito ruim. O ano 2021 foi muito ruim. No segundo semestre de 2022 começou a melhorar. No segundo semestre de 2021 começou a melhorar. E só no ano de 2022 que as coisas começaram a voltar ao normal. Né? Mas foi muito difícil também, porque durante esse ano todo nós tivemos um IGPM muito alto, né? A inflação muito alta, então o custo do alimento subiu demais, o custo do aluguel subiu demais, e eu estava com faturamento chegando aos níveis de 2019, mas com custos muito acima dos custos de 2019. Então a margem foi muito esmagada, foram 3 anos bem complicados, realmente, foi bem difícil. Mas aí uma das soluções que vocês encontraram foi diversificar o negócio, Exatamente. Né? Então, o bom do brasileiro é isso, né? Nas crises que a gente encontra soluções e acaba desenvolvendo novos negócios, né? Para superar esse tipo de problema. Então, a gente percebeu que a gente estava muito dependente dos restaurantes em shoppings, né? Se tivesse algum outro problema, uma outra pandemia, a gente voltaria a sofrer como sofremos, né? E então a gente começou a desenvolver 2 novos negócios, né? Vender os nossos produtos, campeões de venda dos restaurantes, em supermercado, né? Então nós desenvolvemos uma linha para varejo, né? Pegamos lá os nossos 5 campeões de venda e desenvolvemos essa linha. Então tem lá o estrogonofe de camarão, moqueca de camarão, bobó de camarão, camarão catupiry, camarão empanado. A linha é maior, né? Mas hoje os principais produtos são esses 5 campeões de venda, né? E começamos a trabalhar a venda para varejo, para redes de supermercados, atacadistas, esse tipo de coisa, né? Então começamos em 2022. Hoje a gente já tem um volume bem interessante, já estamos nas principais redes aí do Brasil, nas maiores, já estamos em 100% delas. 100% não, faltava o Grupo GPA, que essa semana a gente assinou o contrato. Então, a partir já do mês que vem, provavelmente a gente já vai estar atendendo também o Grupo GPA. E a gente começou a também trabalhar na área de food service, né? Porque a nossa indústria ficou muito ociosa nesse período, né? Então, a gente começou a desenvolver produtos para atender a área de food service. Então, aqueles pequenos restaurantes... começamos a vender camarão empanado, o filé de salmão já porcionado e temperado, pronto para o restaurante preparar ali de forma bem rápida. Então a gente fez uma ampla linha de produtos para atender essa área de varejo, de food service, né? Então hoje a gente já tem mais de 2.000 clientes abertos e o nosso grande diferencial é que a gente consegue vender desde uma caixinha pequena até uma grande rede. Então a gente desenvolveu produtos específicos, inclusive para outras grandes redes. Então tem uma rede de temaqueria que usa produtos nossos hoje, 2, 3 produtos nossos, uma temaqueria grande, outras redes de restaurantes também, pizzarias que também usam produtos, cremes. Então a gente desenvolveu uma linha grande de frutos do mar, de pescados e frutos do mar, mas a gente também trabalha com produtos sob medida. Então hoje eu faço também molhos, cremes, sem necessariamente tem camarão ou peixe ou pescado nesses produtos, né? Então a gente virou uma indústria alimentícia, nossa central processadora de alimentos virou uma indústria alimentícia para atender toda essa área de food service, né? Então hoje a gente tem essas 2 novas áreas aí, que é a área de food service e a área de varejo, 2 áreas novas, tem 2 anos e pouquinho aí, e estão crescendo ano a ano. A gente vem batendo as metas, a gente vem atingindo o volume programado. Esse ano a gente vai bater os nossos recordes nessas 2 áreas. Então é uma área que a gente está investindo bastante no crescimento. E qual que é o percentual desses novos negócios dentro do faturamento total do Hoje grupo? ainda é pequeno, ele ainda representa hoje em torno de 15% do faturamento total da empresa. Né? A gente tem aí as 4 áreas da empresa, a gente tem as lojas próprias, as franquias, o food service e o varejo. Né? São as áreas hoje que a gente subdivide dentro da empresa. Hoje o food service e o varejo representam 15% do faturamento total da empresa.
Mas você vê uma perspectiva ali de aumentar esse Sim, percentual? sim. A ideia é essa, a gente continua, como eu falei, a gente vem crescendo, a gente vem batendo os recordes de venda nessas áreas, a gente vem atingindo as metas. A ideia é a gente chegar, pelo menos no final do ano que vem, a alguma coisa próximo de 25% do faturamento total da empresa. A gente vem crescendo ainda também a linha de restaurantes, né? A gente continua com expansão de novas lojas, novas franquias, a gente vem crescendo, mas o ritmo de crescimento dessas duas novas áreas é maior. A gente vem investindo muito nessa área justamente para poder ter essa tranquilidade de diversificar o segmento de atuação. E qual que é o tamanho hoje da empresa? Qual é o faturamento? Quantos funcionários vocês têm? A gente fechou 2023 com um faturamento próximo de 270 milhões de reais. O objetivo esse ano é fechar próximo dos 305, né? Até agora a gente vem cumprindo esses números, até a gente fechou essa semana, inclusive, os números dos primeiros 6 meses. Estamos dentro do objetivo, até um pouquinho acima. Então, provavelmente, a gente vai atingir esses números. Hoje a gente tem em torno de 1.800, 2.000 funcionários. Se a gente contar com as franquias também, dá alguma coisa de 2.000 funcionários. Então, hoje são esses números aí da empresa. A gente deve terminar esse ano com esse percentual que eu te falei, em torno de 15%. Do faturamento sendo do food e do varejo. E esses novos negócios, eles foram todos criados e investidos ali a partir do próprio bolso, ou vocês buscaram fundos, Não, investimento foi 100% externo? do próprio bolso, né? A gente, todo esse desenvolvimento, todo o investimento na linha de produtos, desenvolvimento de embalagem, foi todo feito por nós mesmos, né? Então, esses últimos anos, o principal investimento foi realmente no desenvolvimento de embalagens, produtos e na área industrial. A gente precisou, ao longo desses últimos anos, ampliar também a capacidade produtiva, fazer uma reforma na nossa indústria para poder atender essa linha de varejo e a linha de food, porque as embalagens são diferentes das embalagens que vão para a rede de restaurantes, né? Então, foi um desenvolvimento bem forte nisso. Maquinário para fechamento automático de caixas, caixetas, esse tipo de coisa, máquinas, balanças, uma série de coisas que a gente precisou desenvolver, comprar, reformar, para poder encaixar dentro da nossa indústria essas duas novas linhas de produtos, né? Então foi tudo feito com capital próprio. Né? E hoje vocês estão em todos os estados do Brasil? A gente está em praticamente todos os estados do Brasil. Tem alguns estados do Nordeste que nós ainda não estamos, mas pretendemos até o final do ano que vem estar em 100% dos estados. Você falou que você e o seu irmão fizeram uma especialização internacional ali. Tem alguma ideia de internacionalizar os negócios, de fazer uma rede que vá para a América Latina, para Estados Unidos, Europa? A gente tem estudado, a gente tem avaliado, a gente tem acompanhado os outros cases que ocorreram de outras marcas de alimentação que foram para a Europa, para os Estados Unidos, para o México. A grande maioria não teve sucesso, né? Muitas delas teve um investimento muito grande, então a gente está indo com muita calma nisso. Tem muito mercado para a gente crescer ainda no Brasil, mas a gente já tem, a nossa indústria hoje, ela é uma indústria, ela tem CIF, né? Ela é cifrada pelo Ministério da Agricultura, a gente tem a aprovação do FDA americano, a gente tem a aprovação da Comunidade Econômica Europeia, é uma indústria aprovada para exportar para a Europa, para os Estados Unidos e consequentemente, para a América do Sul toda, né? Então, a gente está preparado para isso, né? Tudo que precisava ser feito foi feito. Em termos de qualidade, garantia, produto, prazo de validade, está tudo programado para isso. Estamos analisando ainda qual seria o principal mercado, estamos estudando, mas não é uma coisa para curto prazo. Mas com calma, né? Isso, exatamente. A gente tem que entender aí onde cometeram os erros, as outras marcas que saíram, para a gente não cometer o mesmo erro. E qual que é a expectativa de vocês para os próximos 5 anos? Assim, o que você enxerga para a empresa? 1.000 lojas, um faturamento bilionário? O que você imagina aí? A ideia é um dia chegar no faturamento bilionário. A gente ainda está distante disso, estão chegando em 300 milhões de reais, um pouco mais esse ano. Tem muito caminho para crescer ainda, mas a gente acha... tem bastante mercado ainda para crescer com restaurantes no Brasil. O nosso produto é um produto mais específico, então a gente sabe que tem algumas limitações, né? O brasileiro ainda tem muito essa coisa
da massa, do churrasco, da comida por quilo, né? O frutos do mar, o nosso consumo per capita de frutos do mar no Brasil ainda é muito pequeno, menos de 1/3, por exemplo, do consumo per capita do argentino, né? Então tem muito para crescer. Então a gente acredita que com o passar do tempo, esse trabalho da popularização do consumo do camarão que a gente vem fazendo há muito tempo, a gente vem colhendo esses frutos. Então a gente tem aí muito para crescer com novas lojas. A gente entende que a gente consegue dobrar o tamanho de loja que a gente tem hoje. A gente tem 150 restaurantes, a gente tem o objetivo de chegar em 300, aos poucos, sem pressa, mas esse é o nosso objetivo. Crescer muito a área de food e de varejo. O varejo hoje, eu trabalho praticamente só o estado de São Paulo, né? Então a gente tem, imagina, um mercado gigantesco ainda para crescer. E a área de food service também, a gente trabalha hoje também no food só o estado de São Paulo, né? Por enquanto. Então a gente tem muita área para crescer nessas duas áreas de atuação, e a gente tem muito para crescer também nos restaurantes. Então a gente consegue enxergar sim, num futuro, atingir. O nosso objetivo é atingir essa marca do 1 bilhão. Eu espero atingir isso em breve. E o elefante branco lá que vocês tinham, ele já ainda dá conta de todo o processamento aí de coisas? Você já tem que olhar um próximo? Na verdade, ao longo desses últimos 10 anos, a gente passou por diversas ampliações, diversas reformas na nossa CPA. Né? Então, antes, a nossa indústria, ela na parte de baixo era indústria, era nosso centro de distribuição, e na parte de cima, no segundo andar, era toda a parte o administrativo, né? Todo o escritório, ficava tudo lá. Ao longo desses anos, a cozinha começou a ficar apertada, com o crescimento das redes, começou a ficar apertado. A gente precisou fazer algumas reformas, e há 7 anos atrás a gente inaugurou o nosso CD. A gente construiu um CD, tem 5.000 metros quadrados, fica aí 1,5 km, também fica em Cotia, 1,5 km da nossa indústria. Toda a parte de armazenagem, estocagem, matéria-prima, matéria acabada, foi toda para esse CD, e toda a área que era usada na indústria para isso, a gente ampliou a nossa capacidade produtiva, né? Então, hoje ele atende tranquilamente os nossos 150 restaurantes, tranquilamente o food service e o varejo. Nós estamos preparados para, com o que a gente tem hoje lá, pelo menos dobrar o food, o varejo e os restaurantes também, né? A gente, há pouco tempo atrás, compramos uma segunda máquina, que a gente fala que é o coração da empresa lá, da indústria, que é uma máquina dosadora. Então a gente teve essa segunda máquina, uma máquina importada. A gente dobrou a nossa capacidade produtiva, que era um dos gargalos da empresa. Então hoje a gente está bem tranquilo para continuar no ritmo acelerado de expansão, né? Por um bom período de tempo, a gente não precisa fazer mais nada na indústria. Foram alguns investimentos ao longo dos anos pesados, mas que hoje nós estamos bem tranquilos em relação a isso. Já não é mais um elefante branco. Hoje, pelo contrário, hoje ela é um grande diferencial nosso, porque os produtos já vão pré-preparados para as lojas, para os restaurantes. Então eu não preciso de uma mão de obra especializada no restaurante, eu não preciso de um chefe de cozinha, né? É muito fácil o processo dentro dos restaurantes, né? É tudo muito padronizado. Então eu consigo trabalhar com uma equipe muito mais reduzida dentro das lojas, então eu economizo muita mão de obra também dentro de loja. Eu consigo diminuir o tempo de atendimento do consumidor, então eu consigo girar mais vezes, fazer a fila sair mais rápido, não perco atendimento com fila grande, esse tipo de coisa, né? Então, e nós conseguimos tudo isso graças à nossa indústria hoje, né? E a qualidade, eu consigo também, acima de tudo, garantir a qualidade desse produto em qualquer região do Brasil que o consumidor possa pensar em comer um produto da Vivino Camarão. Ele sabe que é exatamente o mesmo produto que vai comer aqui e ali, não tem variação, né? Porque sai tudo da nossa indústria, tudo bem padronizado, tudo muito porcionado, pesado, tudo muito alinhado com o que a gente tem hoje. E qual que é a sua visão para o setor de alimentos no Brasil? Eu acho que esse setor de alimentação fora do lar é um setor que tem muito para crescer ainda, muito para crescer realmente. Se a gente pega os números hoje de Brasil, América Latina, se comparar então com a Europa e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, os nossos números ainda são muito pequenos, né?
Mas a gente vê uma melhora, pouco a pouco, nos anos, as pessoas cada vez consumindo mais produto fora do lar, né? Então a gente tem uma expectativa muito boa em relação a isso, né? Agora, o home office atrasou um pouquinho esse crescimento, né? Porque muita gente começou a trabalhar em casa e aí fazia a própria comida em casa. Ajudou muito no delivery. Nós tivemos um crescimento no delivery nos últimos 2 anos gigante. Hoje o delivery na área de restaurantes, dentro da nossa área de restaurante, ele representa hoje quase 25% do faturamento. É um número bastante expressivo, né? Então, o home office, esse tipo de coisa, ajudou bastante o crescimento do food, do delivery. Mas diminuiu também esse ritmo de crescimento do consumo fora do lar, né? A pessoa começou a consumir mais dentro de casa, porque ficava lá dentro de casa o dia inteiro, ele mesmo preparava lá a refeição dele no horário do almoço, esse tipo de coisa. Mas a gente já vê essa questão do home voltando um pouquinho, pouco a pouco ainda, tem, mas já em volumes bem menores, então a gente já começa a enxergar esse crescimento novamente no consumo fora do lar. É uma tendência, né? A gente está sempre muitos anos atrasados em relação à Europa e Estados Unidos, mas a gente vai chegar lá, eu não tenho dúvida disso. Legal. Rodrigo, a gente já está aqui há algum tempinho conversando, mas antes de partir para as perguntas finais, eu queria saber especificamente, assim, a gente já está chegando perto do Dia dos Pais, né? E você trabalha com o seu pai. Como Isso. que é essa relação? Como que é trabalhar com o pai, ter o negócio dele ali? Foi um negócio que ele criou, né? Isso. É um filho dele também. É o filho dele, exatamente. É mais um, né? Ele tem 3 filhos, eu, meu irmão e a empresa. Mas a gente sempre se deu muito bem. A gente vê muita gente falando da dificuldade de trabalhar em empresa familiar, né? Do sócio, dos pais, do filho. Mas a gente nunca teve esse problema desde o início. O meu pai tem uma carreira, ele já fez de tudo na vida, né? Ele começou com uma vida bem simples mesmo, família bem simples e trabalhou desde os 14 anos, tem uma história de vida muito legal. Então, eu e meu irmão, a gente reconhece todo esse conhecimento que ele tem, tudo isso. Então, a gente sempre respeitou muito toda essa história, todo esse conhecimento que tem. Então, a gente escuta muito, ouve muito, aprendemos muito, crescemos muito com ele. Então, a gente nunca teve esse tipo de desgaste ou esse tipo de problema, né? Obviamente que uma outra a gente discorda aqui, discorda ali, mas sempre em conjunto, somos em 3, então fica mais fácil a gente fazer votação também. Sempre tem um lado que é o vitorioso. E a gente sempre respeitou isso, né? Então, um dos exemplos, por exemplo, a gente não tinha um sistema de franquia. As empresas começaram a crescer muito com franquia. O Fernando sempre foi muito resistente ao sistema de franquia, mas depois a gente mostrou para ele como era o sistema de crescimento, como que acelerava a expansão da marca, o bem que trazia para a marca, né, esse crescimento. Ele entendeu e aí lançamos o sistema de franquia também, em 97, faz muitos anos isso, mas a gente demorou para sair. Então, esse tipo de conversa a gente tem sem estresse, sem problema nenhum. Sempre tivemos um relacionamento muito bom dentro da empresa, os 3 sócios sem problema nenhum. E vocês não ficam falando só de empresa também no fim de semana, quando se encontram, ou ficam? É difícil não falar, né? É difícil não falar. Quando a gente viaja também de férias, a família junto também, sempre aparece o assunto, né? Aí a esposa fala, pô, mas vocês só vão falar disso, né? Então, a gente acaba sempre estando ligado no negócio. Então, surge durante o almoço uma conversa aqui, outra ali que leva para a empresa, mas a gente tenta se policiar, pelo menos nesses momentos de lazer, de férias, para a gente desligar um pouquinho, né, para poder ficar mais tranquilo, né? Mas sempre surge, não tem jeito de fugir disso. E o processo de sucessão que vocês fizeram recentemente também, né, que seu pai foi para o conselho, esse processo surgiu de que forma, assim, foi uma coisa mais orgânica? Foi ele que mais propôs? Orgânica, na verdade, né? A partir do momento que eu e o Diego começamos a assumir algumas diretorias, ele começou a sair da operação nessas áreas específicas, continuou ainda na área financeira, que é uma área que ele tem uma paixão maior, que ele gosta do controle todo ali dos números da empresa, né? E aí ele começou a sair um pouquinho mais das outras áreas, e aí começou aí falou, olha, de segunda-feira eu já não venho mais. Né? Aí depois de mais algum tempo, olha, de sexta-feira eu já não venho mais também. Né? Aí foi diminuindo o período de trabalho dele, até que no começo desse ano ele falou assim, olha,
Agora eu vou sair mesmo, vou uma vez por semana só, venho só para ver fluxo de caixa, gerencial, não sei o que, blá blá blá. Vou sair mais, então vou sair da operação, não vou ser mais o CEO da empresa, quero ir para o conselho, vou ficar só no conselho, vocês assumem como co-CEOs. Então veio dele mesmo, né? A gente nunca teve problema com isso, foi super bem tranquilo, sempre, como a gente falei, a gente convivia muito bem, mas ele já tá querendo se aposentar, faz alguns anos já que ele vem falando isso, vou me aposentar, mas vem saindo aos pouquinhos. Mas não consegue também, né? Não consegue desligar, então... mas agora ele saiu mais mesmo, tá no conselho, mas ainda uma vez por semana, pelo menos, ele tá na empresa para fazer o acompanhamento, bater um papo, a gente tem a nossa reunião semanal, então a gente vai acompanhando isso. Bacana. E agora, pra gente caminhar já pro final aqui, eu sempre peço um conselho. Que conselho você daria para quem tá começando? Ou para você mesmo no passado, quando você estava começando ali, dando seus primeiros passos no negócio? Eu acho que o principal conselho que eu dou, acho que no Brasil hoje, é você ser flexível, flexibilidade, né? Porque no Brasil, como a gente comentou aqui, muitas crises, muitas mudanças de uma hora para outra, uma taxa, outra taxa, é um imposto que entra, um imposto que sai, de uma hora para outra, tudo muda, né, no Brasil. Então, se você fica muito fechado num objetivo específico, que foi o que a gente viveu, inclusive, na pandemia, você pode sofrer muito mais do que você ter, vamos dizer assim, ampliar a sua área de atuação, né? Não ser muito específico, não trabalhar muito numa única coisa, ampliar o seu conhecimento para você poder trabalhar em diversas áreas possíveis, né? Eu acho que essa questão de ampliar o conhecimento para poder expandir negócios em diversas áreas, eu acho que é o principal objetivo. Se eu tivesse feito isso antes, se a gente tivesse pensado nisso antes, a gente poderia ter sofrido muito menos do que nós sofremos, por exemplo, na época da pandemia, né? A gente, inclusive, na época da pandemia, lançou uma outra coisa que eu não comentei aqui, que foi o Empório Vivenda do Camarão, né? Porque as lojas fechadas dentro do shopping, o cliente querendo consumir o produto sem o delivery, e o Empório era uma coisa, os empórios todos, padarias, essas coisas, na rua ainda podiam abrir, né? Muitas coisas ainda podia abrir. E a gente fechado. E a gente percebeu, por que a gente não lança um empório especializado em frutos do mar, né? Então, aquele lugar, por exemplo, hoje quando uma pessoa vai naqueles açougues, nos empórios diferenciados que existem hoje, a pessoa vai fazer um churrasco, ele encontra de tudo para o churrasco lá, né? Desde o carvão, todo tipo de carne, sal, farofa, tem tudo lá, né? E a gente resolveu ir de frutos do mar, você não tem isso, né? Então a gente resolveu desenvolver o Empório Vivenda do Camarão, que a gente está completando 2 anos agora no mês de agosto, onde a gente tem toda a nossa linha de pratos prontos, a linha dos produtos que você encontra no varejo, a gente tem também no Empório, mas muito mais ampla. A gente tem mais de 50 produtos prontos lá, acabados, onde o cliente leva para casa, aquece no micro-ondas ou no banho-maria, super simples, super rápido de fazer, prático. Mas a gente tem também toda a linha de produtos in natura, né? Sempre congelado para poder manter a qualidade do produto. Então, o camarão rosa, a gente compra o barco inteiro, já frigorificado. Então, todos os tamanhos de camarão rosa, o cliente que quiser lá, ele encontra. Inteiro ou limpo, acabado. Salmão de diversos tipos, bacalhau português, polvo europeu, uma linha assim, eu falo, a vieira canadense, vieira japonesa, lagosta, tem de tudo, desde o peixe mais simples até os peixes mais nobres, robalo e etc. E os complementos também, a gente tem 6 ou 7 parceiros, um parceiro de vinhos, um parceiro de tempero, então um parceiro de bebidas, então a gente tem um empório que fica ali na região de Moema, muito legal, ficou uma loja linda, muito bonita. Então, quem gosta de frutos do mar, quem gosta de pescado, tem que visitar essa loja. Pode botar lá, Empório Vivenda do Camarão. Muito legal. Vai encontrar absolutamente de tudo. Você pensa em fazer um jantar ou um almoço com frutos do mar, pode ir lá no Empório Vivenda do Camarão que você vai ter de tudo. Você vai encontrar tudo lá. Tá dando fome aqui até. E ficou muito legal. E esse é um outro negócio que a gente começou. Tá pequeno, tem uma loja só, mas a ideia também é a gente expandir esse empório. São lojas de rua,
para outras regiões de São Paulo e depois para fora do estado também. Vamos voltar para a loja de rua, então, no final das contas, né? Exatamente. Legal. E você gosta de camarão? Eu adoro camarão. Ah. Eu adoro camarão. Todos nós lá de casa gostamos muito. As minhas filhas não gostam. Come um camarão empanado ali, ainda com muito sacrifício. A minha mais nova adora, um estrogonofe de camarão, adora. Ela pede para eu trazer lá do escritório para ela, para servir lá em casa. Mas elas não são muito fãs dos demais itens que a gente tem, não. Mas eu gosto muito. Estão indo para uma linha diferente mesmo, essas filhas, né? Pois Medicina, não gostam de camarão. Eu falo para elas, tudo bem. Vocês têm que comer camarão, pô. É o nosso ganha-pão, né? Legal, Rodrigo. Bom, eu acho que era isso, né? Super obrigada pela conversa. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom esse bate-papo. Obrigada. E você que está assistindo a gente aí pelo YouTube, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, clica no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Eu sou a Mariana Amaro, apresentadora e roteirista desse podcast. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney e a captação de áudio e som desse episódio foram feitas pelo Léo Tanaka e pelo Anderson Oliveira, que eu tô vendo aqui que tá ali atrás. A edição é do Lion Fidel. Até a próxima história.